Então, Jeremias, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo... Vamos começar parando por aqui, irmãos. A palavra do Senhor sempre deve vir. Porque quando falta a palavra, falta Deus. Porque Deus é a palavra. E se falta Deus, falta tudo aquilo que é bom. Irmãos, busque sempre ouvir a palavra do Senhor. Busque sempre ouvir Deus falando contigo, através da palavra. Porque a palavra é extraordinária. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela tem nos transformado. Irmãos, a palavra de Deus está transformando aquele soberbo, prepotente, altivo, numa pessoa branda, numa pessoa mansa. A palavra de Deus tem transformado através da renovação da nossa mente. A palavra do Senhor tem nos edificado, tem nos fortalecido. Nós enfrentamos hoje dificuldades de uma maneira diferente do que enfrentávamos no passado. Tudo isso porque nós ouvimos a palavra do Senhor. Hoje nós sabemos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Hoje nós sabemos que quando Deus é conosco, ninguém pode ser contra nós. Irmãos, hoje nós sabemos, se honrarmos a Deus, Ele nos honrará. Hoje nós conhecemos mais o Deus Todo-Poderoso. Hoje nós não pedimos mais para fulano, beltrano e ciclano, pedimos só para Deus. A palavra de Deus tem nos transformado, ela é poderosa, ela cura doenças do corpo quando nós a praticamos. E principalmente doenças da alma, ela tem curado e vai continuar curando. A maior perda que pode existir é a perda da palavra do Senhor. Muitas vezes eu fico triste em ver pessoas que viveram 70, 80, 90 anos sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a Deus que lhe deu a vida. Irmãos, nós temos que ser gratos a Deus, porque andávamos em trevas e veio a palavra do Senhor à nossa vida, fomos iluminados. Hoje nós enxergamos bem. Hoje nós enxergamos que o nosso inimigo não é pessoa alguma, mas são espíritos enganadores, espíritos intrusos, espíritos malignos. Então a palavra de Deus nunca pode faltar na sua vida, irmão. Nunca pode faltar. Com a palavra de Deus você supre a necessidade, você se fortalece em fé, você não se deprime, você não se desespera. Você não faz a vontade do diabo, mas faz a vontade de Deus. E aqui a palavra do Senhor veio a Jeremias e no versículo 2 diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Por que Deus não falou para Jeremias ali? Porque Deus tem propósito em tudo. Ele diz: levanta-te e vai à casa do oleiro, tenho algo a te dizer, mas só falarei lá, na casa do oleiro. Deus muitas vezes nos leva a alguns lugares e algumas situações para nos revelar algo, irmãos. Entenda, esteja em sintonia com Deus, esteja ligado com Deus. Muitas vezes Deus faz você passar por um determinado lugar para te revelar algo, para te mostrar algo, irmãos. É assim que Deus age, pessoal. Quantas vezes Deus já me levou para lugares que eu não pretendia ir, só para que Ele me mostrasse algo, ou que eu cumprisse um propósito, falasse com alguém a respeito de alguma coisa. É claro que Deus tem o seu local preferido. O local preferido do Senhor é a casa do oleiro, é a casa de Deus, é a igreja do Senhor. É aqui que Ele sempre falará. Mas esteja atento no seu dia a dia, porque Deus usa um método audiovisual. O que é isso? Ele levou Ezequiel a um vale de ossos secos e falou com Ezequiel. O Ezequiel não só ouviu como viu. Ele levou Paulo ao terceiro céu.
testemunho espetacular, Paulo não conseguia descrever. Então Deus mostrou e falou ao Paulo. O Senhor levou Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração. Mostrou ali Moisés, Elias, né? Foi um arrebatamento, porque aquele que desce à sepultura jamais volta à terra, é o que diz a palavra do Senhor lá em Jó. Então Deus muitas vezes ele te leva a Abraão, mostrou a Abraão, quantas estrelas do céu, vê se você consegue contar, assim vai ser a sua geração. Então Deus muitas vezes ele fala conosco, ele nos mostra certas situações. Tudo aquilo que tem acontecido, os lugares que você tem andado, fique atento, irmãos, porque muitas vezes é uma instrução de Deus, uma direção de Deus. A casas de repouso é um lugar que a gente está indo e está aprendendo com Deus, está abençoando as pessoas e aprendendo muito com Deus. Então atente por onde Deus tem te levado, atente àquilo que Deus tem te mostrado, porque é direção de bênção para a sua vida. Hoje Deus te trouxe aqui para que você ouvisse a instrução dEle, obedecesse a instrução dEle e te tomasse posse de bênção. Mas também aqui Ele te mostra algumas coisas. Irmãos, se você não for aonde Deus ordenou a Jeremias e a casa do oleiro. Se você não for aonde Deus ordenou, Ele não vai revelar, irmãos, até que você obedeça. Entendam, um modo de agir de Deus, Ele te dá uma instrução. Enquanto você não obedecer, Ele não te dá uma segunda instrução. Para que Ele daria? Para você desobedecer também a segunda? Então obedeça aquilo que Deus tem falado ao seu coração, quando você ouve a pregação do Senhor. Entendam, obedeça e obedeça logo, porque você pode perder a oportunidade de bênção. Você quer um exemplo? Se Pedro demorasse para lançar as suas redes ao mar alto, não, nós estamos cansados, pescamos a noite toda, Senhor. Nós acreditamos na sua palavra, mas nós vamos amanhã de manhã, bem cedinho. Tinha perdido a bênção, os peixes não estariam mais naquele lugar. Então, quando Deus ordenar, obedeça logo, irmãos. Obedeça com aquele ânimo de quem tem fé. Deus falou comigo, eu vou obedecer, porque eu creio. Aquele que duvida, ele demora até, às vezes, ele desobedece ou demora para obedecer. Entendam, irmãos, o Pedro, mesmo cansado, foi ao alto mar lançar a sua rede, ele obedeceu. E aqui, Jeremias teria que obedecer ao Senhor, se quisesse ter a revelação de Deus. E aqui no versículo 3 diz, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O oleiro sempre está fazendo a sua obra. O oleiro sempre trabalha muitas horas por dia. Irmãos, quando estiver fazendo a obra do Senhor, não meça esforços. Eu estou cansado. É muito para mim. Não meça esforços. Porque o Deus que te deu a direção, te deu as instruções, Ele sabe que você pode. Se você não pudesse, Deus não daria a instrução. Então entendam, nós temos que ser prudentes. Não se estresse como Elias, e nem fuja como fugiu o Jonas, mas use de sabedoria para obedecer, fazer a obra do Senhor. Irmãos, o Pedro, ele tinha muitas justificativas e desculpas para não ir, e ele foi. E o que aconteceu? Ele teve uma pesca que nunca teve na vida toda. Foi a pescaria maravilhosa. Entendam, se você quer muito de Deus, irmãos, quando Ele te instruir, obedeça logo. Não arrume desculpa, não protele, irmão. Faça a vontade do Senhor. Amém, povo de Deus? Porque se você começar a arrumar desculpa, vai parecer que você está repreendido em nome de Jesus, mas que você é vagabundo. E Deus não abençoa vagabundo, Deus trata vagabundo, né? Para que
a palavra do Senhor diz em vários textos: esforçai-vos com bom ânimo. É necessário esforço, né? Esforço de fé para ter o melhor de Deus. O versículo 4 diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Irmãos, o vaso se quebrou. O que você faz? Você está trabalhando como oleiro, está moldando um vaso, e o vaso se quebra. O que você faz? Você faz de novo, irmãos. Não é verdade? Isso é um bom exemplo, mas não desista, não jogue o barro fora. Não jogue, irmãos. Persista, faça de novo. Irmãos, tem pessoas que desistem facilmente de uma luta, irmãos. Não persevera, não persiste. Bom, você não pode ficar no primeiro obstáculo que vier, no primeiro desentendimento que tiver, desistir, se afastar, fugir. Não, irmão, persevera. Muitas vezes é uma questão de jeito, muitas vezes a falha é sua. Você que quis moldar o vaso da maneira errada, agora você se aperfeiçoa. Persista, irmão. Persista. O Thomas Alva Edison, ele fez mais de 1000 experimentos até inventar a lâmpada elétrica, irmãos, né? E perguntavam para ele, ele falou, descobri uma maneira de não fazer o certo, toda vez que dava errado. Descobriu uma outra maneira de não fazer, até que descobriu a maneira certa, irmãos. Entendam, não joga o barro fora, faça de novo, persista, faça outro conforme a direção do Espírito Santo de Deus. Senhor, me dirija, eu tentei fazer isso, não deu certo, Senhor. Faltou a sua direção, me dirija, Espírito Santo, me revela como eu tenho que fazer, que hora que eu tenho que fazer. É isso, irmãos, é andar pela direção do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele esteve aqui durante 33 anos e meio, e ele foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus o tempo todo. E ele não fez a obra antes de ser batizado. Ele começou a fazer a obra depois do batismo. E aí ele disse: agora eu fui capacitado para fazer a obra, porque o Espírito do Senhor veio sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, pôr em liberdade os cativos, curar os quebrantados de coração, e é isso. Então nós precisamos da direção do Espírito Santo de Deus. Irmãos, não descarte recursos sem explorar todo o seu potencial. Não desista à toa. Nós temos que aprender a descartar aquilo que é ruim. Mas recursos, não descarte até explorar totalmente. Muitas vezes você tem uma bênção na mão e você está reclamando. Quantas pessoas eu vi reclamar de alguma coisa e descartar, e for para outra que era pior, e depois fala ainda, eu era feliz e não sabia. Então faça aqui como oleiro, faça de novo. Entenda, não desiste. O Senhor, ele não descartou Judas, ele não descartou Tomé, ele não descartava publicanos e prostitutas. Entendam, ele investia, ele dava a palavra, ele dava oportunidades de arrependimento. O Senhor Jesus não andava com publicanos e não andava com prostitutas, mas visitava-os. Ele andava com seus discípulos. Entendam, irmãos? Não é porque uma pessoa errada cometeu crime que você vai descartá-la, irmão. Você vai visitá-la, você vai dar a palavra. Se receber, glória a Deus. Se não receber, vai continuar sendo tratado por Deus. Não que você vai andar com a prostituta, não que você vai andar com o publicano, mas queira você ou não, eles são o seu próximo. E você tem que demonstrar amor ao próximo. Você tem que presentear o próximo com o melhor presente, que é a palavra do Senhor. Entenda, irmãos? Nós não podemos ser preconceituosos, não podemos rotular e segregar ninguém, irmãos. Não é nossa missão. O Senhor disse pregar o evangelho a toda
toda criatura. Ele não fez distinção de ninguém. A toda é toda criatura, irmãos. É claro que tem algumas pessoas que não recebem, escarnecem, zombam. Aí o Senhor te dá uma outra instrução: não dê pérolas aos porcos, nem coisas santas aos cães. Deixa que eu vou tratar, e depois você volta lá. O vaso se quebrou. E por que o vaso normalmente se quebra? Porque o barro é duro. Aquele barro era duro. Era um barro soberbo. Era um barro altivo. Era um barro prepotente. E ele se quebra com facilidade. Fala para o seu irmão do lado: seja flexível, para que Deus se molde. Não seja barro duro. Fala para o seu irmão: não seja teimoso, soberbo. Seja flexível. O Senhor, Ele começou uma boa obra nas nossas vidas, diz Filipenses 1:6. E Ele vai aperfeiçoar. Ele está moldando o vaso. Você vai ser um vasão bonito. E aí Deus vai te encher e vai te usar. Amém, irmãos? Agora, se for barro duro, sabe o que vai acontecer? Vai quebrar várias vezes. Aí ele vai bater, vai amassar, vai quebrantar, até você ficar flexível. Esse é o propósito de Deus. E diz aqui o versículo 5 e 6. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo novamente, depois que ele viu lá: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oh, glória a Deus! Nós estamos na mão de Deus, e Deus está nos moldando, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está nos transformando em barro duro, que Ele quebrantou, que Ele flexibilizou, e agora Ele está nos moldando. Nós seremos um vaso lindo para servir ao Senhor. Entendam, essa analogia que o Espírito Santo de Deus está nos revelando. Nós sempre estamos e sempre estaremos nas mãos de Deus, nós que somos de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Deus está nos moldando segundo a sua vontade e segundo os seus propósitos. Não adianta se eu falar: Senhor, me faz desse jeito aqui, que eu quero ficar parecido com a Angelina Jolie. Senhor, me molda desse jeito aqui, que eu quero ficar parecido com o Brad Pitt. Não. Deus vai estar te moldando segundo o propósito dEle, para usar segundo o plano dEle. Entendam, irmãos, se todo mundo fosse do mesmo jeito, muitas coisas deixariam de ser feitas. Entendem, irmãos? É a diferença como a gente tem pregado, é que vai fazer a diferença na nossa vida. A diferença que Deus colocou em cada um de nós. Não há um só ser humano igual ao outro. Há uma diferença. Você vai ser um vaso abençoado, mas diferente do outro vaso. Por quê? Porque o seu propósito é diferente do outro vaso. É o propósito de Deus que dita a nossa vida. É o propósito de Deus que faz com que Deus nos capacite. Algum tem habilidade para isso, o outro tem habilidade para aquilo. Habilidades diferentes para cumprir propósitos diferentes de Deus. Essa é a direção, é assim que Deus age. Por isso Ele está nos moldando segundo os seus propósitos. A luta que você enfrenta pode coincidir com a luta que o seu irmão está enfrentando, mas tem lutas diferentes, são pessoas diferentes, famílias diferentes, momentos diferentes, situações diferentes, fé diferente. Então, um abala mais, o outro abala menos por causa da fé. Isso nós temos que entender, irmãos. Esse é o propósito de Deus. Deus faz tudo diferente. É isso. Ele diz: eu faço nova todas as coisas.
Eu faço diferente todas as coisas. E Ele quer nos fazer um vaso, um com uma quedinha para um lado, outro uma quedinha para o outro lado, segundo o propósito dele. Entendam? Mas alguns são barros duros, barros que precisam ser quebrados, amassados, quebrantados, até ficarem flexíveis, para serem moldados. Não que você seja uma Maria vai com as outras, mas você tem que ter flexibilidade, irmão. Porque se você for duro, radical, o processo de flexibilidade ou flexibilização vai ser mais doloroso. Quanto mais duro o barro, mais doloroso vai ser o processo, mais sofrimento a pessoa vai ter. O barro mais resistente à palavra de Deus, pessoas com coração duro, maior o quebrantamento e o sofrimento. Chega ao ponto de alguns só se renderem a Deus quando estiverem no fundo do poço, totalmente humilhados, quebrantados, porque Deus exalta os humildes, mas Ele quebranta e abaixa a crista dos soberbos. Então não seja barro duro, irmão. Aquilo que Deus está falando, obedeça, não questione. Pergunta para o seu irmão do lado: você é barro duro ou flexível? Fala para ele: se for barro duro vai sofrer mais. Então seja flexível na mão do Senhor, irmãos. Ouça a palavra, creia na palavra, obedeça a palavra, pregue a palavra, mas aos judeus, fale como judeus. Aos fracos na fé, fale como os fracos na fé. Como o apóstolo Paulo ensinou, irmãos. Fiz-me fraco com os fracos, como os fracos. Fiz-me fora da lei daqueles que estavam fora da lei. Lei do Senhor, né? Não. Então entenda, irmãos, nós temos que ser flexíveis, né? Quebrantáveis na mão do Senhor, não flexível com a influência do mundo. O mundo está lá, nós estamos falando aqui do processo de Deus. Então, ouça a palavra e creia. Quando você ouve a palavra de Deus, você está mostrando flexibilidade total. Quando você tem dificuldade em obedecer, você está sendo barro duro, irmão. Vai ser quebrantado. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem curado a nossa alma. Irmão, você que tem ouvido a palavra de Deus aí já há um tempo conosco, você já não se abala muito com as lutas. Dificilmente você vai cair numa depressão, porque você sabe que é uma força do inimigo. Tudo isso veio pelo ensinamento da palavra do Senhor, irmãos. Você anda mais em fé. Você hoje não tira o capacete da salvação da sua cabeça, né? Irmãos, na armadura de Deus, o capacete é a salvação. Sabe por quê? Porque a salvação não pode sair da sua cabeça, irmão. Não vou fazer isso para não comprometer a minha salvação. Não vou beber isso para não comprometer minha salvação. Não vou fazer aquilo para não comprometer a minha salvação. É isso. Não tire a salvação da sua cabeça, irmão. Porque não há perda maior do que a perda da vida eterna. Versículos 7 e 10. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, à minha palavra, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Entenda, irmãos? Deus é maravilhoso. Se Ele prometer correção dura,
e houver arrependimento, sabe o que ele faz? Ele muda. Ele suspende a sentença. Como ocorreu com Ezequias. Ezequias, arruma a tua casa aí que morrerás. O Senhor mudou a sentença, mais 15 anos. Porque Ezequias se quebrantou na presença do Senhor. Estava meio desviadão Ezequias. E com o povo de Nínive, Deus fez a mesma coisa. Deus tinha uma sentença àquele povo, destruição. Mas eles se converteram com a pregação do Jonas. E aí, Deus mudou a sentença. Irmãos, se Deus prometer bênçãos e houver mal, pecado, desobediência, Ele muda a sentença de bênção. Sabe o que isso significa? Que Deus é flexível. Deus é flexível. Ele dá a sentença. Houve arrependimento, quebrantamento, conversão. Ele muda a sentença. Ele dá a sentença de bênçãos, como ocorreu com a casa de Eli. Veja aqui, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Deus é flexível. É o que diz, é o que mostra a palavra do Senhor. 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Eu mudei a sentença, mudei a direção. Porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão envelhecidos, serão desprezados. Aqui Deus tinha prometido bênção, a sua casa, Ele vai andar perpetuamente comigo. Mas os filhos de Eli viviam no pecado, abusando. Sabe o que aconteceu? Deus mudou a sentença e ainda disse, longe de mim tal coisa. Irmãos, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, é como se fosse um contrato. Se você não cumprir, Deus muda. Deus não cumpre. Deus é flexível. Se você Hoje nós estamos aqui graças à flexibilidade do nosso Deus. Ele não abriu mão de nós. Nos trouxe a conversão, tem nos mudado. E Ele tem mudado aquilo que vai acontecer sobre as nossas vidas. Entenda, irmãos, é esse ensinamento que nos passa a vista, que Deus não é radical. Fala para o seu irmão do lado, Deus não é radical. Deus não é radical, irmão. Ele vela sobre a sua palavra. Se você cumprir, terá bênção. Mas se não cumprir, e houver um arrependimento, houver mudança, Ele muda. Se você se tornar um barro flexível, Deus muda a sentença. Irmãos, o arrependimento é fundamental. Quando o Senhor Jesus começou a pregar, qual foi a primeira palavra que Ele falou? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está chegando à terra de novo. Era para ser uma extensão do reino dos céus. O homem mudou, mas agora o reino dos céus está chegando aqui. Quem aceitar o reino dos céus será salvo, será bendito. Muitas vezes ao longo da nossa vida nós erramos, falhamos, mas se nos arrependermos, Deus muda a sentença, irmãos. O nosso Deus é maravilhoso. Então não seja barro duro, seja flexível, para que Deus se molde, para que Ele faça sobre as nossas vidas aquilo que faz parte do seu plano. Quem não é flexível é radical, e quem é radical não avança, não prospera, é o chamado cabeça dura, barro duro, não prospera na obra. Nunca mude
pela sua cabeça. Mude pela direção do Espírito Santo de Deus, pela direção da palavra de Deus que está nos moldando. Não mude porque você acha isso, esqueça o seu eu acho. Acabou o eu acho. Agora o importante é o que Deus diz na sua palavra. E Deus é flexível, Ele quer te moldar num lindo vaso novo, para que Ele possa encher esse vaso de bênçãos, ao ponto de você transbordar e liberar bênção a todos aqueles que te cercam. Amém? Você vai ter a pescaria maravilhosa, vai encher o seu barco e ainda vai encher os barquinhos que estão em volta. Amém? Amém? Glória a Deus. O nosso Deus não é radical. Se nós nos arrependermos como nós nos arrependemos, Ele muda a sentença. O mundo jaz no maligno, o mundo caminha para o inferno, mas aqueles que se converterem, se transformarem, se moldarem, que são flexíveis à palavra do Senhor, o Senhor muda a sentença e vai ser salvo, em nome de Jesus. Fiquemos em pé.